Mais um Blitz da História. Sou eu, professor Elmo Marinho, e vamos hoje trabalhar a temática Roma Antiga. O primeiro ponto a se discutir é o grande conflito travado entre patrícios e plebeus. Os patrícios, os donos das melhores terras, os latifundiários romanos, que eram, como também os grandes senadores, como também os grandes comandantes do exército romano. Enquanto os plebeus eram a parte da sociedade que ficava à margem. E eles disputaram sempre, ao longo de toda a história, um lugar de destaque. Durante a República, eles conseguiram sua inserção social através de algumas leis, entre as quais o Tribuno da Plebe, a Lei Canulé e assim por diante. Outro ponto importante, as guerras púnicas, elas foram responsáveis pela consolidação do imperialismo romano, o controle da bacia do Mediterrâneo e o escravismo. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto também, para diminuir as desigualdades sociais e a pobreza entre os plebeus, os irmãos Grato aprovaram a lei da reforma agrária, que não obteve sucesso. Outro ponto muito relevante da nossa aula, das nossas super dicas, é a questão do Império Romano. O Império Romano, ele inicia com a política do pão e circo, através do primeiro imperador, Caio Otávio, que ele incorpora o título de imperador, de primeiro senador, ou seja, uma espécie de presidente do Senado, como também ele incorpora a questão da divindade. No Império de Nero, inicia um processo de perseguições aos cristãos, porque os mesmos não reconheciam o imperador Nero como uma divindade, combatiam o modo de vida romano, o próprio escravismo, como também a própria violência. E para não enfraquecer politicamente, Nero começa uma série de perseguições aos cristãos, sob a alegação que os mesmos foram responsáveis por atear fogo em Roma. A questão da perseguição específica aos cristãos, ela só foi encerrada com a Edita de Milão e depois o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano. O Império Romano acaba caindo exatamente devido a uma série de fatores, entre eles enfraquecimento das fronteiras, a questão do anarquismo do exército, falta de recursos, como também a decadência da mão de obra escrava e, por último, as invasões bárbaras. Tenha cuidado com esse termo invasões bárbaras. Será que o romano que jogava um homem ou uma mulher aos leões no Coliseu não pode ser considerado bárbaro? Será que não? Então, os bárbaros eram todos aqueles que não possuíam a cultura romana, a cidadania, nem muito menos a religião romana. E com a queda do Império Romano do Ocidente, dá início, então, o que nós entendemos Idade Média. A super dica fica por aqui. Até a próxima.